pessoal, essa é a gravação de mais um episódio do Talks Frank Podcast. Seja bem-vindo ao nosso novo episódio. Quero deixar aqui para você uma mensagem e um pedido, como sempre eu faço. A mensagem está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, que diz assim, ó: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Se você está preocupado em tomar uma decisão, busca o Senhor, porque os planos dele, né, são maiores e melhores, beleza? Meu pedido é que você se inscreva em nosso canal e segue as nossas redes sociais para ser cada dia mais abençoado com as nossas entrevistas. Está sensacionais e inspiradoras, beleza? Eu vou apresentar aqui, na verdade, eu vou falar sobre os nossos patrocinadores, né? Que é a VM Marmoraria, nosso amigo Eulávio e Catiane, a Vidraçaria Barros, nosso amigo Kleder e o próximo, Morada, empreendimento de alto padrão com nosso amigo Danilo. Eu vou já pular aqui para apresentação. Ele que é casado, pai dedicado de 3 meninas. Há 12 anos, formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Estadual do Mato Grosso. É design de interiores há 7 anos. Apaixonado pela construção e arquitetura, hoje ele continua o legado de seu pai Luiz Siva, que seu pai Luiz Siva deixou, com a sua empresa Siva Arquitetura e Construção, sob a direção dele e de seu irmão Tiago Siva. Atualmente, foca em casas e empreendimentos de alto padrão e primam pela excelência, inovação, sustentabilidade e funcionalidade, desenvolvendo projetos residenciais, projetos de interiores e ganhando destaques na construção corporativa. Cada projeto é uma oportunidade de transformar espaços em experiências únicas, refletindo a personalidade e os desejos de seus clientes. Eu estou falando dele, Josimar Luiz Siva. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui dividindo um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória. E estou muito feliz de ter sido convidado para estar aqui. Creio que vai ser um bate-papo muito bacana. Legal, a honra é minha. Uma referência aqui de arquitetura aqui no Tangará da Serra. Foi muito bem indicado, né, pelo nosso amigo Danilo. E é um prazer realmente você ter aceitado estar aqui para trocar essa ideia, para a gente conhecer melhor a sua história e inspirar as pessoas, né? Com certeza, acho que isso é o que move a gente, sim, né? Ô, Josimar, você nasceu em qual cidade você nasceu? Cara, eu nasci no Paraná. Você é do Paraná. Eu sou paranaense. Eu falo que meus pais quiseram solidificar bem o Sul, porque meu pai é do Rio Grande do Sul, nasceu em Guaporé, Rio Grande do Sul. A minha mãe nasceu em Itaió, Santa Catarina. E eles casaram e moraram em Realeza, Paraná, onde eles tiveram, eu e meus 2 irmãos. A gente nasceu lá em Realeza, Paraná. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, os 3 estados do Sul tem uma sementinha de cada um de nós lá. Legal. Mas você veio pra cá com quanto tempo? Eu vim pra cá, eu tinha 8 anos de idade. 8 anos? 8 anos. 8 para 9 anos de idade. E nós viemos pra cá pra construir. Meu pai era construtor lá no Sul. E ele veio para cá para construir a casa dos meus avós. Meus avós fizeram um projeto. Seus avós já eram no quê? Meus avós por parte da minha mãe, né? Eles vieram para cá para mexer com fazenda, com lavoura. E daí aqui eles começaram a empreender na parte de fazendas. E daí eles tinham uma casa, uma região legal aqui na cidade. Aí eles desmancharam, que era uma casa de madeira. E eles precisavam construir. Sabendo que meu pai era um construtor, e era um construtor bem quisto na cidade, na região, eles contrataram meu pai e trouxe meu pai para cá para construir. E desde então foi casamento, porque daí a gente fez essa casa, daqui a gente foi para as fazendas construir e começamos a construir mais, e aí a gente veio de Malicuia para Tangará da Serra. Então Tangará da Serra tem muita casa aí que seu pai construiu, bastante. Tem. Nós temos em Tangará, temos em algumas fazendas que a gente mexeu, e a gente tem em Cuiabá também. Cuiabá? A gente construiu bastante aqui na região, São José do Rio Claro também, a gente construiu bastante. Legal. Como foi sua infância aqui em Tangará da Serra? Cara, foi muito Chegou bacana. com 8 anos, então praticamente a infância... Quase toda ela foi aqui, né? Na verdade, eu lembro de algumas coisas do Sul ainda, mas aí a gente veio pra cá e a gente ficava, né? A gente morava numa casinha do lado da onde estava fazendo a construção, e aí a gente começou a estudar aqui também, né? O primeiro colégio que a gente estudou aqui foi no Ramon. Aí a gente estudava no Ramon e enquanto eu estava construindo a casa dos meus avós. Aí dali a gente foi pra fazenda, foi construir em fazenda, foi construir uma fazenda perto de
perto de... Aí, pra frente de Campo Novo. E daí a gente foi construir lá, em um dos meus tios. E aí a gente estudava numa comunidadezinha que tinha lá também. Então a gente vinha, né? Acordava às 6 da manhã de Kombi. Daí a gente ia de Kombi. E legal, uma parte legal dessa história é que a gente estudava 3 vezes na semana. Era segunda, quarta e sexta. E o ensino era integral. Então a gente o dia inteiro. estudava o dia inteiro. E nos outros dias, Josi, o que você fazia nos outros dias? Trabalhava. Meu pai, desde pequeno, ele colocou a gente para trabalhar. Ele ensinou que trabalhar, né? O trabalho edifica o homem. Sim. E muitas pessoas na época criticavam, né? Vocês estão novos, você só trabalha. Eu falei, não, cara, mas eu aprendi que... Eu entendi no futuro que o meu pai, ele me colocava ali porque eram os únicos momentos que ele podia estar comigo. E para ele poder estar comigo... Ele aproveitava o momento. E ele aproveitava para me ensinar. Então, a gente trabalhava e eu lembro disso, que eu acordava 4 horas da manhã para amarrar ferragem, né? Então, ele fez uma banca baixinha, porque eu era pequeno, né? Para amarrar ferragem, para 5h30, 6 horas eu tomar um banho, 6h30 a Kombi passava. Caramba, você trabalhava antes de ir pra... Trabalhava antes de ir pra escola. Caramba. Porque quando eu voltava da escola, eu voltava tarde, final da tarde. E aquilo lá para você era uma distração também, uma brincadeira e tal? Era uma brincadeira, era uma distração, né? Porque... eu tava junto com os peão, tava junto com o meu pai, então, querendo ou não, eu falo assim, às vezes a pessoa fala assim, você não brincava. Mas eu brincava, porque chegava o final de semana eu brincava, à noite a gente brincava. Então eu tinha os momentos em que eu vivia a minha infância e vivi muito bem, aproveitei bastante. Mas assim, desde pequeno eu fui ensinado a trabalhar e dentro da construção civil, né? Então desde pequenininho sempre dentro da construção civil. Então não teve um momento assim que você falou assim, eu quero isso ou não quero? Você já foi moldado? Já foi colocado na minha veia. Isso já veio dentro da minha veia, né? E conversando com o meu pai também foi assim, né? Meu pai, com ele também já... Meu pai desde pequenininho ele nasceu dentro de obra. Meus tios já construíam, meu pai era o irmão mais novo, né? Então meus tios já construíam e daí eles têm muitas obras. A gente visitou o Sul, faz tempo eu visitei o Sul para dar uma olhada e eu lembro que o que fez eu tomar a decisão de fazer arquitetura, de seguir os passos do meu pai, foi a gente andando numa cidade lá perto da minha, que chama Capanema. E aí a gente, andando pela avenida, a gente estava indo... Era a única cidade que tinha Receita Federal e a gente precisava fazer uma tramitação de terra, imposto lá. E aí a gente foi lá andando e meu pai pegou e começou a conversar comigo e falou assim, filho, aqui foi o pai que fez. E ele começou a fazer assim, né? E o que me chamou muita atenção? Porque no trajeto da avenida que a gente andou, até chegar na Receita... Todas as quadras tinham uma obra ou 2 ou 3 que ele tinha construído. Então, eu construí essa casa, construí aquilo ali, construí aquela igreja, fizemos aquele hospital, arrumamos aquela escola, fizemos... E ele começava a mostrar. E aí ele falou, isso aqui eu fiz em tal ano, isso aqui eu fiz em tal ano. E eu comecei a olhar aquilo e eu falei, cara, outra maneira da gente ficar aqui nesse mundão é deixar um legado na história. Falei, e o trabalho dele... faz com que isso aconteça. Sim. E aí eu olhava aquilo e falei, cara, eu consigo olhar algo que meu pai fez antes de eu mesmo nascer, né? E aí eu comecei a pensar nisso para minha vida. E ali eu lembro que aquilo ali, hoje que me marcou até hoje, é algo que naquele momento eu falei, eu acho que eu quero fazer isso para mim também. E daí foi onde eu tomei a decisão e depois a gente entrou e aí seguiu o mesmo caminho, né? Vocês são em quantos irmãos? Eu sou irmão gêmeo. Você é irmão gêmeo? Sou irmão gêmeo. Tem uma menina que é gêmea comigo. Né? Minha irmã é a Tati, da Pelvic Clínica. Ela trabalha com fisioterapia pélvica hoje. E eu tenho mais o meu irmão, que ele é 6 anos mais novo que eu. E ele é formado em engenharia civil. E ele também, depois do tempo, ele veio trabalhar junto comigo. A gente fez a parte da empresa, que é o Thiago Silva, né? Sim. Mas, no caso, essas experiências que você teve, seu irmão já não participou tanto, né? Não, menos, porque meu irmão era novo. Já era novo, né? O meu irmão era o que brincava, né? Eu trabalhava e ele brincava. Eu brinco que quem educou ele na obra fui eu, porque o meu pai, ele era o irmão caçula, então ele podia, dava né? uma Só que eu cobrava muito dele. Falei, não, se cobrava de mim, eu tenho que fazer também. Então, a gente brigava muito porque eu queria que ele viesse pelo mesmo caminho também, né? Como que era a sua relação com seu pai? Cara, fantástica. Assim, hoje quando eu olho para isso, assim, é uma saudade que eu tenho muito grande, né? Meu pai, ele faleceu em 2019. Faleceu. Ele faleceu em 2019 e, assim, sempre foi muito boa. Eu olho para trás hoje, eu vejo tudo o que me fez como homem, o que me fez como profissional,
Foi meu pai, porque tudo que ele me ensinou, ele sempre falava, olha, sempre aprenda a fazer bem feito. Você vai fazer bem feito o resto da vida. Ele falou, e tudo que um homem tem na vida é palavra. Ele sempre falou desse jeito, é palavra. Então, você não é obrigado a combinar nada com ninguém. Mas o dia que você combinar, você cumpre. Né? E isso eu trouxe para minha vida. Né? Então, ele me ensinou muito a trabalhar, valores, honestidade, o que é ser uma pessoa de caráter. Né? Então, minha relação com meu pai, cara, eu olho para o meu passado hoje, eu vejo ele em cada decisão, cada coisa que eu decido fazer na minha vida, eu sei que ele está presente, sabe? Legal. Eu gosto... Nossa, isso não tem o que... Me encanta muito, sabe? Tem algumas coisas que aconteceu na vida, assim, que... Durante a doença do meu pai, assim, que eu acho que fez eu ter um alicerce ainda muito maior, sabe? Muito bacana. Legal. E aí, no caso, como você... Você é o mais velho. Eu sou mais velho. Dá meia hora de diferença, mas eu sou mais velho. No caso, então, assim, fica mais em você essa referência, né? Tipo assim, teve mais contato, no caso, né? Sim, desde a gente teve mais contato. O meu irmão até teve bastante contato com meu pai, mas ele é mais novo, né? E eu, assim, desde pequenininho. Minha irmã também, só que a minha irmã ficava mais em casa, né? Uhum. E, assim, lá no Sul, o meu pai, ele mexeu muito com obra. Daí, na época, teve uma crise muito grande. E aí, ele tinha caminhão, ele foi para o lado de extração de madeira. Então, quando eu era pequenininho mesmo, a gente trabalhou muito no ramo de madeira. Então, a gente extraía madeira, era araucária, na verdade, na época. Levava para uma empresa, essa empresa beneficiava, onde fazia as casas de madeira lá no Sul. Tem muitas casas assim. E daí, nesse período, eu trabalhava com ele nesse ramo. Meu irmão ficava em casa. Quando a gente veio para o Mato Grosso, aí a gente veio trabalhar com obra. Aí aqui eu comecei a aprender sobre obras. Uhum. Então aqui ele foi me colocando em todos os estágios da obra. Tudo. Então eu comecei lá de pequenininho. Então eu puxando carrinho com terra, puxando carrinho com massa, levando tijolo, aprendendo a fazer massa, aprendendo a puxar uma enxada. E fui mexendo e fui trabalhando nesse segmento. Até a gente desenvolver e aprender todos os trâmites dentro de uma obra, né? Então com 15 anos, por exemplo, eu já era mestre de obra. Meu pai pegava 2, 3 obras, uma ele deixava na minha mão. E aí ele entregava uma equipe e eu conduzia. Então eu fazia tudo dentro de uma obra. E como que era essa... por exemplo, você era, com 15 anos, você já era o encarregado da obra ali. Já. Como que era com os pedreiros, no caso, cara, os ajudantes? Sempre foi muito bom, porque assim, meu pai sempre ele exigiu muito de mim. Então, quando ele colocava, por exemplo, para fazer um serviço, ele pegava o melhor funcionário dele e colocava junto comigo. Eu não podia fazer o meu serviço com o menor desempenho desse cara. Então, era sempre igual ou melhor. Então, ele levantava muito a minha régua a ponto da equipe em si não poder me questionar. Porque o que eles iam fazer, eu fazia igual ou melhor que eles. Entendi. Então, eu tinha autoridade para mandar. E ele me formou dessa maneira. Então, quando os caras não podiam questionar. Por mais que eu tinha uma idade baixa perto deles, mas a minha experiência de obra e a minha autonomia para as obras era muito grande. Então, e algumas coisas que meu pai foi, eu acho, um maestro nisso, é que ele me dava autoridade e ele não tirava. Então, por exemplo, se eu olhasse para um funcionário e para ele não estava me servindo e tinha que ir embora, ele chegava, ele nem perguntava o porquê. Ele só mandava embora. Legal. Porque ele sabia que ele tinha me treinado para isso, né? Entendi. Então, isso dentro das obras fazia total diferença. E aí a gente tocava, porque eles tinham mais medo de mim do que do meu pai. Porque eles sabiam que se eles fizessem alguma coisa comigo, a cabeça rodava. Sim. Então, eles tinham que andar na linha, né? Entendi. E isso trouxe uma experiência muito grande para mim, né? Porque hoje, quando eu entrei em fazer minha faculdade, por exemplo, tudo que um professor falava, eu podia questionar. Já tinha prática, aí assim, eu falei, não, professor, mas na prática a gente não vai fazer assim, não. Na prática é assim que acontece. Aí eles, mas tinha que fazer assim. Eu falei, mas não faz porque isso aqui não dá. Aí eles estavam... Eu lembro uma vez que fui tirar algumas dúvidas, né? Com o professor falou, olha, deixa eu ser bem sincero para você, eu não sei como é que faz. Ensina eu. O professor. Porque eu tinha na prática isso, né? Eu sabia na prática, eles sabiam uma teoria. E daí na prática era assim que a gente fazia. Eu falei, a gente faz assim que eu sempre fiz a minha vida inteira. Então, em alguns momentos, eles quase não conseguiam me avaliar. Mas por causa dessa experiência, né? E depois isso se tornou normal. Mas aprendi muito. Faculdade também ensina muito. Sim. Ensina bastante. Aí, no caso, o seu pai aprendeu, tipo, na tora, né? Ele não teve formação, né? Não, na verdade, meu pai também foi formado a pancada, né? Quem criou meu pai foi meus tios. Sim. Meu pai...
O meu avô, por parte de pai, morreu. Meu pai tinha 3 anos de idade. Mas aí, no caso, porque, por exemplo, você poderia fazer uma engenharia civil, no caso. Por que você optou pela arquitetura? Pela arquitetura? Porque eu me via muito na parte de criação, criatividade. A parte de engenharia, ela trabalha ali, mas ela não foca. O curso não é focado tanto em criação. Entendi. Né? Eu vou dar um exemplo, assim, né? Uma coisa que a gente definia muito dentro da faculdade para entender a diferença das duas profissões, né? A arquitetura em si, ela é como se fosse uma alfaiataria de grife. Ela pega as tuas medidas, as tuas necessidades, ela faz a roupa caber e entrar no teu corpo. Quando a gente vai mais para o lado da engenharia civil, ela vai fazer a roupa. Você vai entrar dentro da roupa. Então, por isso que quando você olha a diferença dos dois, você vai ver que é uma casa mais quadradinha, mais fechadinha, pilarzinho aqui, tal, ela é bem técnica ali. Por quê? É uma casa, mas ela vai ser feita conforme o padrão, uma medida ali que fica mais fácil tudo, economia, e aí é aquilo ali que você tem. Aí você se adequa a ela. Na arquitetura a gente estuda muito para entender o que o cliente realmente quer, né? Então a gente começa a personalizar. Então você tem as duas diferenças, mas as duas profissões, elas são extremamente importantes se casarem, né? Quando você consegue entender o que o engenheiro faz, o que o arquiteto faz e coloca os dois para fazer essa junção, por isso que dentro do meu escritório de arquitetura, eu tenho arquitetura e eu tenho engenharia juntos. Até porque, por Eles exemplo, se conversam. Se você for pensar numa estrutura que o arquiteto criou, tem que ter um engenheiro ou o arquiteto vai ter que fazer os cálculos ali para botar em pé. Né? Para estruturar tudo. Estruturar, né? Para estruturar tudo. Então, hoje, assim, isso é indispensável. Para você ter uma boa arquitetura, um bom projeto, um bom planejamento, você tem que ter as duas formações juntas, sabe? Então, acho que são tudo um complemento, né? Eu não posso falar, né? Como é bíblico, né? Eu não posso falar que eu não preciso da mão. Assim como eu não posso falar que eu não preciso do justamente. Pé. Né? Então, nenhum pode tirar o outro. A mesma coisa está dentro desse ramo também. Como que da onde você tira, assim... É meio difícil essa pergunta, mas vamos lá. Inspiração para fazer um projeto. Porque você já tem projeto pra caramba, né? Tem, graças a Deus. Eu acho e aí tem aquela, assim, aquele nível, assim, aquela régua que diz, que para você mediar, assim, o que você quer com o desejo e que o que você quer não ultrapassa o desejo do cliente. É uma linha tênue, né? É, muito tênue. É assim, na verdade, a gente ganhou muito mercado, Frank, porque uma das coisas que a gente defende, que a gente olha muito são alguns assuntos que eu abordo com o cliente, o que ele quer e o que ele tem para gastar, né? É a primeira pergunta que eu gosto de fazer. Por quê? Porque quando eu entendo isso, eu entendo quais as linhas de pensamento que eu posso ter para esse projeto. Porque é muito fácil eu projetar algo que eu me inspiro, que eu acho legal, que é bacana, e daí vai para o bolso e não cabe no bolso. E aí isso você frustra demais a pessoa que está te contratando, porque você vai fazer algo que ela não dá conta, ela vai se frustrar no meio do caminho, eu falo, em vez de ela ter um sonho, ela vai ter um pesadelo. Então, assim, eu costumo entender muito o que a pessoa tem, quanto que ela quer gastar, até onde ela quer chegar, o que ela realmente quer, para daí ali em cima a minha criação se pautar em cima disso. Sim. Né? Mas quando a gente tem uma liberdade maior, daí a gente vai, igual eu sempre falo assim, se o cliente quiser ir até Progresso eu levo, mas se ele quiser ir para Dubai nós vamos também. Então, para onde ele quer ir, a gente chega lá, né? Eu quero tal coisa, quero isso, quero aquilo, a gente vai fazer. E eu nunca aprendi uma coisa, né? Eu nunca falo que não dá. Nunca falo que não dá. Eu nunca falo, não sei fazer. Nunca. Para mim é sempre assim, sempre é possível. Até porque vai te limitar, no caso, né? E sempre assim, eu não sei, eu não tenho experiência nessa área, mas eu posso ter. Sim. Eu tenho parceiros que têm. Então eu vou ir atrás e eu vou fazer. Por exemplo, eu fiz uma casa colonial espanhola aqui em Itagará. Se você olha ela, depois até eu posso mandar algumas imagens para você. Se você olha ela parece... Algumas pessoas falam, parece uma igreja, parece tipo um castelo, assim, né? Mas é um estilo de arquitetura diferente. Quando o cliente falou para mim, eu gosto desse tipo de casa, eu falei, cara, bacana, vou ter que estudar. Estudei. Ficou igualzinho. Ficou parecendo a casa da Gisele Bündchen lá na Europa lá. E ficou legal. Mas por quê? Porque a gente foi atrás do estilo, entender o que o cliente quer, quanto que ele está disposto a gastar, né? Isso é importante, né? A gente pegar esse filtro, né? Sim. Tem alguns
Algo que é característico seu Na arquitetura? na arquitetura? Tipo assim, eu passo numa casa ali e falo assim, cara, esse aqui foi o Silva que projetou. Cara, Ou não? eu acho que tem mais a questão das linhas, assim. Eu acho que as linhas, a forma de trabalhar, a empena, tal, essa maneira de trabalhar, eu acho que ela fica bem característica Tá, nossa, explica né? pra nós. Para um leigo, o que significa essas linhas? É porque É a forma da arquitetura, né? Porque o arquiteto fala muito sobre as linhas, não sei o que e tal. As primeiras vezes que eu ouvi isso, eu falei assim, o que é isso? Né? O que significa isso? Vamos pensar assim, né? É o que define a casa. Então, né, no projeto que a gente teve, né, no evento da Morada, a gente conseguiu ver bem claramente essas linhas, quem olhou. Que é o quê? Você tem arquiteturas mais lineares, então, o uso de marquises, como se fossem linhas mesmo, Sim, sabe? sim. O uso de marquises na horizontal, em penas, que a gente faz algumas transição na vertical, que eles começam a dar uma assinatura, um modelo. É clássico, neoclássico, é moderno, é contemporâneo. E isso começa a se enquadrar dentro do tempo da arquitetura, né? E você vai ter outras linhas que você vai trazer para umas linhas mais clássicas, né? O último projeto que teve, por exemplo, que foi apresentado, trouxe uma linha totalmente clássica, que é o uso de molduras, aquele telhado mais chanfradinho, aqueles adornos na frente das janelas, Sim. aquela porta mais provençal. Então, é uma linha de arquitetura um pouco diferente, Sim. né? A casa pede isso. Aí você vai para casa, por exemplo, a casa de esquina que teve com telhado, né, que é um estilo mais do sul. Ela vai trazer aquela representação do sul, que é você ter o telhado, você ter o uso mais excessivo de madeira, você ter uma abertura, maior índice de abertura de vidro. Então você começa a entender por que a arquitetura assim lá no sul é desse jeito. Porque lá eles têm uma transição, eles precisam muito da transição de calor muito rápida. Então a madeira é algo que ela não gela muito. Então ela traz mais calor para o ambiente. Ao mesmo tempo em que amanhã fez sol, por exemplo, né? Tá dando frio, amanhã fez sol, 2 dias de sol. A casa já começa a aquecer. Aqui para nós, pode olhar, a gente fez 3, 4 dias de frio numa casa de alvenaria convencional, com laje, 5, 6 dias depois que o sol saiu é que lá dentro da casa começa a aquecer. Por quê? Ela levou um tempo para gelar, Sim. mas depois que ela gelou, ela leva um tempo Pra esquentar, né? para Pra esquentar aquecer. de novo. Então, esse tipo de arquitetura que a gente tem aqui, ela condiz mais com o espaço que a gente tem. Sim. Mas quando a gente vai para o sul, a gente tem que ter uma troca de calor rápida. Então, o estilo da arquitetura muda. Aí quando você traz de lá pra cá, você tem que também... Aí eu tenho que me adaptar. Te adaptar. Aí, por exemplo, aonde que eu vou me adaptar? As paredes que eu tenho voltada para o norte, eu vou trabalhar uma parede mais fechada. As paredes para o sul, vou fazer mais com vidro, vou fazer umas aberturas ali. Então, eu vou usar revestimento de madeira. Opa, madeira aqui a gente tem muito problema com chuva e empena. Então, vamos usar alguns materiais que remetem isso. Um ripado de alumínio, um lambril de ACM que imita madeira, legal. uma madeira plástica. Então, vou começar a trazer alguns elementos que me remetem a isso, mas que tem a tecnologia para resistir às nossas intempéries, né? Legal. Agora, nós falamos sobre a engenharia civil e a arquitetura. Agora, a arquitetura e o design de interiores também é muito importante. Você já faz os dois papéis, os três, né, na verdade, né? Sim. Os três papéis aí Sim. Como a gente consegue pegar todos. Eu imagino que para você é mais natural, né? Porque, por exemplo, você tá fazendo ali, arquitetando ali, você já está pensando no futuro o que será ali, né? O que terá quero? ali, no caso. O que eu quero daquele ambiente. Né? O design interior, ele também vai muito alinhado daí aos gostos, né, de cada um. A pessoa quer uma coisa mais clean, uma coisa mais rústica. Mas assim, a gente tem um briefing, né, que é um formulário de perguntas, que a gente pergunta muita coisa. Às vezes o cliente, quando a gente está fazendo esse briefing lá, o cliente começa, cara, não parei para pensar nisso. Não parei, não, eu não sei se eu gosto, não sei se eu não gosto. E ele começa a se perguntar, ele começa a ver, e aí a gente começa a perguntar muitas coisas. Por exemplo, você gosta de receber alguém na sua casa? Gosto. Quantas pessoas você costuma receber? Isso. Você gosta de cozinhar? Gosto. Não gosto. Você compra pronto, então? Compro. O que você compra pronto geralmente? Isso. Então, eu preciso ter mais um micro-ondas maior? Eu preciso ter um forno para aquecer maior? Eu gosto de cozinhar. Você gosta de cozinhar em que tipo de fogão? Você usa quantas bocas, geralmente? A gente começa a fazer várias perguntas nesse sentido para entender. Por quê? Porque a hora que eu conseguir planejar essa casa para aquele cliente que está usando, ele vai me amar. Por quê? Porque ele vai entender que a casa dele ficou funcional.
Tem uma cliente que eu fiz o projeto aqui esses tempos, e aí eu falei para ela, ó, tá tendo condomínio, legal. O que você acha de você vender sua casa e ir para o condomínio? Ela falou, Josi, se eu pudesse pegar a minha casa, arrancar ela do lugar e levar, eu iria. Porque ela é perfeita para mim. Eu não quero nenhuma vírgula para mais, nenhuma para menos. Eu acho que eles não vão conseguir repetir isso aqui. Ela falou desse jeito. Então, você começa a olhar e falar assim, cara, acertei. Né? Nessa... Acertei. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto do feedback... não só durante a construção e até a entrega, mas do uso, sabe? Da pessoa chegar e olhar para mim e falar, olha, cara, perfeito. Ó, aquilo ali não funcionou, acho que eu mudaria. No próximo projeto eu já tenho um argumento para o cliente, ó, isso aqui talvez não funcione. O que você acha de nós mudar isso aqui? Por quê? Porque eu falo, experiência de outro cliente. E aí eu começo a entender o que funciona, o que não funciona, sabe? E tem coisas que para mim funcionam e que para você não funciona. Né? Então eu sempre falo assim, olha, cara, se para você tá bom, para mim vai estar. Por quê? Porque quando eu sair de lá... Quem vai ficar... É você. É teus filhos, é tua esposa. Aí, para daqui 2 anos, você ter que quebrar e reformar porque tu não gostou, mas eu, que sou arquiteto, gostei. Gostou, tá. A casa não é para mim, entendeu? Quais são as principais tendências, assim, da atualidade na arquitetura de luxo? Cara, assim, ela oscila bastante, né? A Quinta-Gará, por exemplo. Pegando a Quinta-Gará. É porque, assim... a gente vai em outras cidades maiores, a gente vê um negócio diferente, né? Uhum. Aqui em Itagará, pelo lugar que eu vim, de Rondonópolis, por exemplo, há uma grande diferença, né? Eu falo na questão do luxo, né? Uhum. Para aqui, para Tangará, você acha que o pessoal não é tão ousado quanto de fora? Ou por conta da logística, alguma coisa do tipo? Mas é logística. O que eu vejo hoje, por exemplo, Tangará, ela é bem desenvolvida em questão de arquitetura. Vou dar um exemplo. Uma cidade que cresce muito hoje no nosso estado, que é Rondonópolis, que é Sinop, por exemplo. Sinop. E eu tive olhando lá Sinop, arquitetura de alto padrão, visitei alguns condomínios de luxo lá para ver algumas casas. A gente não perde, pelo contrário, a gente está até acima. Certo. Então vai depender muito da região, por exemplo. Uma coisa que eles valorizam demais lá, em Sinop, que aqui a gente não valoriza, é pé direito duplo. Né? Então, eles entram dentro de um gourmet, de uma área gourmet, eles querem ver 2 pavimentos. Praticamente quase 2 pavimentos. Querem ver o pé direito bem alto. Eles entram dentro de uma sala de TV que tem uma escada, né? Ou que não tem escada, a sala de TV também tem que ser bem alta. E a gente começou a trazer esses questionamentos aqui para Tangará, né? Para alguns clientes. Tem clientes que querem, mas o que acontece? Eu sou muito funcional também. Então, vou te dar um exemplo. Você pega uma área gourmet, você levanta o pé direito dela a 5 metros de altura, tá? E você pega uma mesma área de lazer, você coloca ela a 3,5, né? Um pé direito relativamente alto, mas mais baixo, assim. Você vai fazer uma questão de mobília, você vai ter chapa de MDF a 2,70, 2,80. Então, com pouca mobília ali, tu preenche toda a parede. Você vai colocar uma climatização de ar. Você tem um volume de ar-condicionado a ser climatizado ali. Se eu subo demais para a direita, eu tenho que aumentar essa vazão. Ah, mas eu quero fazer uma ilha, quero colocar um fogão. Quem que vai fazer e como que vai ficar a emenda dessa coifa para chegar lá em cima? Então, você começa a pensar a iluminação. Não é qualquer iluminação que você vai colocar. E aquele espaço lá também, desculpa interromper, mas aquele espaço, eu sempre tive essa dúvida. Pô, a pessoa faz um pé direito alto desse jeito aí. Aquele espaço lá em cima fica totalmente... Pra que você vai usar, entendeu? Aí vamos pegar lá em esquadrias. Aí você vai colocar uma esquadria, né? Que é a parte de abertura, de janelas. Você vai colocar uma porta lá. O convencional, uma porta até 3 metros de altura, é uma porta economicamente falando boa para você colocar. Quando você passa dessa altura, você encarece demais ela. Você chega a aumentar 50%, 40% do valor daquela porta. Só por causa da altura que você mexeu. Então, às vezes, você vai inviabilizando, ou às vezes, por achar bonita a altura, você vai pagar numa porta 50, 60 mil a mais na obra. Então, você encareceu o metro quadrado da sua obra muito... Por conta de um... e aí você tem muitas outras coisas que você tem que tentar resolver, por causa de uma altura que você quis. Então, é interessante, você não abre mão disso? Beleza, vamos colocar. Mas quando você começa a trazer... E outra, o nosso cérebro, as pessoas não pensam nisso, mas o nosso cérebro, ele calcula cada ambiente quadrado onde a gente está. Então, vou dar um exemplo bem simples. Você já entrou nos banheiros mais antigos, que o pé direito é bem alto e lá em cima tem uma janelinha? Uhum. Qual que é a sensação daquele banheiro? Que ele é grande ou pequeno? Em largura? Cara, agora você me pegou, hein? Pequeno. Mas e qual que é a sensação? Você fica perdido ali, porque é lá em cima o teto, né?
Aí você entra num ambiente mais fechadinho, menor, aberto, e você baixa o teto com o espelho e tal, Dá uma... aquele banheiro, a sensação dele é que ele é bem maior. Verdade. Então, a nossa relação de base com o pé direito, ela muda muito com o tamanho. Então, as coisas elas têm proporção. Quando eu altero demais uma proporção, você não tem coerência nela. E aí, você resolve um lado, mas começa a dar vários problemas em outros. Né? Então, a arquitetura ela pode mudar, mas vai mudar muito da região, do gosto de cada um. Sim. Então, Sinop mesmo, eles valorizam muito isso, esse pé direito duplo. E tanto que quando eles vão fazer a venda do imóvel, aqui tem pé direito duplo, aqui tem isso, entendeu? Eles vão falar muito isso, pé direito alto, pé direito elevado. E aí você vai pegando algumas pessoas, quando você começa a fazer essas perguntas, elas falam, na próxima eu não vou fazer isso aí não. Porque começa a aliar o que eu tô te falando do funcional. Aí a pessoa vai falar assim, tá, olha, não quero mais. Quem que limpa aqueles móveis lá em cima? Não acho quem limpar. Não, mas tem que... Eu sempre pensei nisso. Tem que trocar uma lâmpada. Tá, quem que vai trocar a lâmpada? Tem que entrar com aqueles carrinhos que o seu esposo consegue colocar uma escada, vai lá e troca ou não? Você tem que chamar um eletricista, vai ter que montar um andaime para trocar aquela lâmpada. Mas aí eu tenho uma... É legal, fez um vidrão legal e colocou uma cortina lá. Quem tira aquela cortina para lavar? Então, você começa a olhar que depois, na prática, você vai ter outros problemas para resolver. Sim. Então, assim, às vezes eu me prendo na arquitetura nisso, porque eu sou tão... Eu sei fazer tudo, eu faço, mas eu vou jogar muito funcional para o cliente. E aí o cliente começa a olhar e falar, eu não tinha pensado nisso, eu vou mudar. E aí, às vezes, até os outros falam assim, cara, você podia ter feito. Eu falei, mas tá, eu vou sair, vou fazer, vai ficar legal. E depois a pessoa vai falar, cara, eu não gostei disso. Por que né? Por que você não me falou? Se você tivesse me falado antes, eu não ia fazer. Então, eu falo. Se ela quiser fazer, perfeito, vou fazer. Na verdade é uma venda empática, né? Porque se ele quer um pé direito duplo e alto, para você vai ser melhor. Mas para ele... E aí eu vou jogar para ele. Aí quando ele chegar lá na hora de comprar a coifa, que ele tem que pagar alguém para ir lá e fazer a ampliação da coifa. Quando eu falar para ele que o móvel lá, ele vai pagar não sei em quanto mais em investimento de móvel e tal, ou vai ter que comprar um revestimento para colocar, para poder dar acabamento lá no forro e ficar legal. Mas só por causa dessa altura, por que você não falou que eu ia fazer mais baixo? Né? Quando ele for lá orçar, por exemplo, eu tive um cliente que queria um pé direito alto, 4 metros, e queria usar uma esquadria tal. Eu falei, beleza. Falei, vamos fazer com 3,20? 3,20 aproveitamento de material, tal, vai ficar um valor legal a sua esquadria. Não, eu quero 3,5. Aí eu falei, tá bom. O que a gente teve um insight? A gente foi lá e fez um orçamento da esquadria com 3,20 e fizemos o orçamento da esquadria com 3,5. A diferença, a mesma esquadria, a mesma largura, só mudei a altura. A diferença de uma para outra foi R$50 mil a mais. Caramba. Quando o cliente recebeu esse orçamento, ele falou, eu quero com 3,20. Eu falei, mas você não falou para fazer com 3,5? Ele falou, não quero mais, não. Esses 30 centímetros eu não gostei. Então, aí assim, se você não fala, né? Se eu não falo, entende que eu só mando fazer e só executa a obra e o cara vai lá e constrói, quando chega o orçamento da esquadria, ele é obrigado a fechar. Sim. Ele vai ter que pagar essa diferença. E essa diferença eu coloquei para ele em outro lugar. Coloquei para ele investir em imóveis, para ele investir em outras coisas. Sim. Então, isso faz a diferença no meu ramo, entende? Legal. Ô Josimar, vamos falar de família. Como é o Josimar pai e pai de 3 filhas, né? 3 meninas. 3 meninas e 3 esposo. Meninas. Cara, eu comecei a namorar muito cedo, né? Você começou tudo cedo, então? Tudo cedo. Minha vida aconteceu bem cedo. Eu comecei a namorar, eu tinha 15 anos. 15 anos? Então você começou a namorar junto com gerenciar a obra e namorar junto? Tudo junto. Com 15 anos eu comecei a namorar e é a minha esposa, com quem eu casei. E foi minha primeira namorada também. Sério? Então eu comecei a namorar e eu estudava ainda, fazia o 3º ano. E dali pra frente a gente, né, entrou num namoro sério. E eu fui fazer faculdade, ela foi fazer faculdade. E aí quando eu me formei, meu primeiro salário, que daí eu estava fazendo, na verdade eu estava me formando, estava apresentando o meu TCC e eu já estava fazendo um trabalho aqui na cidade. Eu estava desenvolvendo um trabalho juntamente com uma empresa do SAMAI, a gente estava fazendo a tubulação, eu estava gerenciando a tubulação de água do Tarumã. O novo Tarumã lá, é novo, né? O novo Tarumã lá. Eu que gerenciei, fizemos todas as ligações de água lá. E o meu salário de lá, eu usei para comprar a minha aliança.
Que legal. Então, o meu primeiro investimento, meu primeiro salário, o presente que a gente se deu foi a aliança de casamento. Foi onde a gente noivou. Né? E durante esse processo também, durante essa construção, em 2009, eu entrei na faculdade em 2006, né? No meio do ano de 2006. Em 2009 para 2010, eu tive a graça de ter o meu primeiro projeto executado pelo meu pai. Eu fiz um projeto, eu estava dentro da faculdade ainda, eu fiz um projeto. Aí o cliente contratou, tinha um cara que ele gostava para assinar o projeto. E quem construiu essa obra, quem fez esse empreendimento foi o meu pai. Fica do lado da Oeste, um barracão que é alugado lá hoje. Então lá foi o meu primeiro projeto e foi executado pelo meu pai quando eu estava na faculdade ainda. Legal. Aí quando eu saí de lá, eu me formei. Aí a gente noivou. Aí eu fui trabalhar 1 ano, né? Eu trabalhei 1 ano com a Tanise Tonin. Então eu entrei lá e falei para ela assim, olha, eu vou trabalhar 1 ano. Com 1 ano eu quero sair e montar meu escritório. Com 11 meses eu montei meu escritório. Sério? Aí a gente saiu. Você fez tipo um estágio lá? O estágio eu tinha feito com a Vandréia na época, né? Então eu fiz um estágio com ela. E aí eu trabalhei por 1 ano a fio com a Tanise. Aí eu saí de lá, montei meu escritório. Aí eu e um outro sócio, a gente montou a Duo Arquitetura e Construção. Aí a gente já começou com um projeto lá em Diamantino. A gente fez um laboratório de análises clínicas de 3 andares lá. Aí de lá a gente fez projetos aqui em Tangará, casas, residência e comércio. Daqui a gente fez em Campo Novo também, fez uma casa lá e uma reforma lá. E a gente também fez uma reforma de uma casa muito grande lá em Sapezal. Então a gente já andou pela região na época, né? Uhum. E daí, aí com o tempo, minha esposa engravidou. E aí em 2016 nasceu minha primeira filha, né? A Luísa. E aí lá, né, ela nasceu em 2016, quando foi em 2017 para 2018 a gente separou a sociedade. E aí eu comecei a minha empresa que é atual hoje, que é a empresa Siva Arquitetura e Construção. E o legal é que nessa transição, né, foi muito bom esse momento, porque eu aprendi muito, né? Eu aprendi muito quando estava lá no Tanise e depois aprendi muito com essa outra sociedade, né? Mas o meu sonho ainda era mexer com parte de construção, porque meu pai mexia com construção, né? E daí eu falei, cara, como que a gente vai fazer? Que nome que eu vou dar, né? Aí eu lembro que eu fui para Sinop. Eu levei meu irmão junto para lá, pra gente dar uma olhada. E eu tava pensando em ir para lá. Falei, cara, eu acho que eu vou mudar de lugar, vou para Sinop. E aí eu fui lá para ver algumas construções, fui para um evento de arquitetura que estava tendo lá. E daí estava tendo um retiro lá com Ironis Puldaro, que é um pregador, ele trabalha muito sobre fé e milagre, né? E ele trabalha muito a questão de cura interior. E daí eu fiz todas as minhas reuniões e daí no sábado eu estava liberado, não ia ter mais nada. E eu só ia vir embora na segunda, porque segunda eu tinha arrumado uma reunião com a prefeitura de lá. Eu só ia poder vir segunda à tarde. Falei, cara, em vez de eu ficar fazendo nada, eu vou num retiro, né? Aí o meu cunhado estava indo, eu peguei e fui junto com o meu cunhado. E lá eu tive uma revelação muito grande da empresa que eu iria montar, né? E eu participei desse retiro. E eu rezava muito e pedia para Deus, Deus, o que eu vou fazer? Eu vou vir para cá? Não vou. Na época, meu irmão estava quase 1 ano sem trabalhar, estava distribuindo currículo e tentando ver com quem que ele ia trabalhar. Minha mãe rezava, minha mãe reza muito. Minha mãe pedindo muito o que ia acontecer com ele, né, nesse sentido. Eu, sem sociedade agora, com uma filha pequena para criar, para onde que eu ia, o que eu ia fazer. Mas eu sempre entreguei muito na mão de Deus. Falo, para onde Deus mandar, eu vou trabalhar. Sim. Eu não tenho preguiça de trabalhar, né? E aí eu tô lá e num momento muito forte de oração lá, veio o Frei Gilson, né? Foi lá que eu conheci a primeira música do Frei Gilson, né? E começou a tocar aquela música dele, Eu Te Levantarei, né? Filho amado, filho querido, né? Te darei novas vestes e te atrairei até a mim, né? Então, quando tocou aquela música, eu falei, isso aqui é pra mim. Né? Aquilo ali veio pra mim muito forte. Eu falei, é lá em Tangará e ele vai estar comigo. Falei, então, cheguei aqui, chamei meu irmão. Falei, Thiago, você vai trabalhar comigo. Falei, mas eu vou fazer o quê? Falei, você vai ser meu sócio. Ele é meu sócio, mas eu acabei de formar. Falei, não interessa, você vai ser meu sócio. Aí a gente chamou e eu falei, mas como que nós vamos fazer? Como que é o nome da empresa? Eu falei, Siva. E por que Siva? Meu pai, lá atrás, quando meu pai iniciou, era Siva Construtora. Uhum. Que eram os irmãos dele que mexia com a parte só de construção. Como eu e meu irmão estavam se juntando para trabalhar, e nós também mexíamos com a arquitetura e engenharia, porque meu irmão é engenheiro, eu sou arquiteto. Falei, então vai ser Siva, Arquitetura e Construção.
E aí nós vamos fazer o nome do meu pai de novo. Aí na época até minha mãe falou, mas por que você não usa o nome dos seus tios, que tem mais, né, tá aqui, tem mais nome e tal? Falei, não, porque na obra, quem era conhecido era meu pai. E se as pessoas não conhecem, elas têm que conhecer quem que era ele. Falei, então eu vou levar o nome dele e... Ah, mas a pessoa não vai conhecer, mas vão conhecer agora. Ele vai conhecer agora por quem eu sou. E aí a gente começou, e eu tive a graça, né? A gente começou em 2018 com a empresa, com a Silva Arquitetura. E aí o meu pai pôde participar, ver o meu do irmão. início ele... Pôde ver o meu irmão junto, pôde ver a gente fazendo alguns projetos junto, pôde ver a Silva começando, reconstruindo de novo. Eu falo que foi a Fênix, né? Ela renasceu das cinzas, né? E aí a gente começou. Então, hoje eu tenho fotos, por exemplo, de algumas construções que o meu pai fez lá no passado. Eu consegui achar construção... E o meu pai sempre falava que com 18 anos, em 1967, ele veio do Rio Grande do Sul para Cuiabá para fazer os vitrais da Catedral de Cuiabá. Caramba! E aí eu falei, cara, seria tão bom se eu achasse isso, né? Em 2018, eu viajando lá no sul, no Paraná, lá em Realeza, na casa do meu padrinho, irmão do meu pai. Ele falou assim, cara, eu tenho um baú aqui com umas fotos. Eu falei, não, olhada. Eu fui lá olhar as fotos. Aí eu achei várias fotos de construção e achei a foto do meu pai na Catedral de Cuiabá construindo, cara. Caramba! Aí eu tenho uma foto do meu pai com 18 anos nos andaimes ali de Cuiabá fazendo os vitrais da Catedral. Caramba, seu pai também rodou, hein? Meu pai rodou. E aí a gente fez, daí a gente começou a empresa. Aí eu construí na frente da minha casa, onde eu tenho meu escritório hoje, fica na frente da minha casa. Então, a minha casa fica no fundo e toda a parte do meu escritório fica na frente. E aí, ali, eu comecei essa trajetória junto com meu irmão. Aí veio minha segunda... Daí, o meu pai ficou doente. Meu pai teve câncer. E essa história do câncer, cara, é algo que nos ensina muito, né? Porque o câncer do meu pai, ele veio primeiro quando eu estava no meu segundo semestre de faculdade. Então, no meu segundo semestre de faculdade, meu pai, ele desenvolveu um câncer na mandíbula. E daí nós estávamos construindo uma casa aqui para nós, para aluguel. E aí eu fiquei 15 dias sem ir para a faculdade para terminar essa casa para ele, né? Para ele poder descer, porque ele falou para mim que ele só iria para o sul se tratar quando ele terminasse essa casa. E aí eu lembro que eu estava de caminhoneta indo para... Ele ia me deixar no ponto de ônibus para eu pegar o ônibus, para ir para Barra do Bugres. Uhum. Aí eu falei para ele, eu não vou para aula. E o sonho dele era ver os filhos formados. Eu falei, eu não vou. Ele falou, não, você não vai fazer isso comigo. Eu falei, não, quem não vai fazer isso comigo é o senhor não quer ir se tratar, eu não vou estudar. O senhor que falou que quer terminar a casa, né? Então eu vou terminar a casa e o senhor vai se tratar. Aí eu fui, terminei a casa, terminei a parte que ele queria que terminasse, e ele desceu pro sul. Aí ele operou, passado um tempo ele veio, voltou para cá. Nessa época eu fiquei cuidando dos meus irmãos e cuidando dos negócios que meu pai tinha. Então eu ia para Barra e voltava todo final de semana. De moto, de caminhoneta, com o que eu tinha na mão, né? De carona, pegava carona, vinha de ônibus, só nunca vinha a pé, mas o resto vinha de tudo. Até descarregar frango ali em Nova Olímpia com carona, eu já descarreguei. Fizemos de tudo um pouco. E daí, nesse trajeto, meu pai desenvolveu isso, melhorou, né? Voltou a algumas pequenas atividades, mas ele ficou com problema na mandíbula, teve que fazer todo o tratamento, né? E quando foi em 2018, em janeiro de 2018, eu estava no Sul. Eu recebi a notícia novamente que ele estava com câncer de novo. Veio um câncer no pulmão daí. Que meu pai, ele fumava muito, né? E ele tinha parado de fumar. Foi em 2007 a primeira cirurgia. Aí ele parou de fumar, melhorou e tal. Depois voltou a fumar. E daí ele desenvolveu também um outro câncer de pulmão. E quando foi em abril de 2019, meu pai faleceu. 2019. Em 6 de abril de 2019, o meu pai faleceu. Foi quase na pandemia, né? Foi. Na pandemia foi em 2020, né? Comecinho de 2020. E ele faleceu em 2019. Vítima de um câncer de pulmão. Né? E foi muito, assim, foi bem difícil, porque a gente sempre foi muito apegado, né? Meu pai ficou 62 dias na UTI, né? E esse tempo que ele ficou na UTI foi um tempo, assim, que a gente teve muito aprendizado, né? Eu falo muito aprendizado porque a gente entende que a gente não é nada, né, cara? Sim. A gente entende que todo o dinheiro que você tem, tudo aquilo que você conquistou, você troca. Então, naquele momento ali, eu falo para as pessoas, né? Você aprende o valor do eu te amo, você aprende o valor de um abraço, você aprende o valor de um sorriso. Você aprende porque você aprende o valor de você estar junto com a pessoa, né? Porque eu sempre tive meu pai perto de mim.
para dar um abraço, para deitar no colo, para fazer o que eu quisesse, no momento que eu quisesse. E do nada eu tinha meia hora no dia para visitar meu pai. Para sentar do lado, para eu falar, mas ele não falar. Para eu abraçar, mas ele não abraçar. E aí você começa a olhar e falar assim, Só que eu falo que Deus ele foi muito bom comigo, porque no primeiro câncer eu aprendi isso. Então ele me deu de volta a oportunidade de eu reconstruir tudo isso. Então eu só lembrava, quando eu estava lá na faculdade, no primeiro câncer, meu pai tocava sanfona, né? Falei, cara, quantas vezes eu vou querer escutar ele nunca mais vai tocar. Aí eu comecei a lembrar de muitas coisas, das vezes que ele fazia o churrasco, eu passava perto, não, pai, tô indo com meus amigos. E ele ficava sozinho ali. Das vezes em que ele estava sozinho lá, esperando você chegar para conversar e comer uma carninha, sentar, e aí você saía para ir para a festa. Aí eu falei, cara, isso não vai voltar mais, né? Falei, e daí eu só rezava para Deus, falava, me dá a oportunidade de novo. Né? Eu quero reconstruir isso. E ele me deu. E quando ele me deu, eu reconstruí com unhas e dentes. Então, levei meu pai para viajar. Você abriu mão, vamos pescar, eu ia pescar. Meu pai ia fazer um churrasco, eu largava tudo, chamava minha namorada, na época minha esposa hoje, né? Ia em casa para comer o churrasquinho junto com ele. Então, a gente reconstruiu muita coisa, sabe? E aí, quando ele ficou de novo doente, você não tinha aquela dor de remorso. Você tinha aquela dor de saudade. Sim. Né? Mas você sabia que o que você podia ter feito, você fez. Você fez. Né? Isso é interessante. Isso foi muito importante. E tem uma cena que não me sai da cabeça. Foi um dia eu indo visitar ele. Cara, 62 dias de UTI. 2 vezes. Na época, você podia visitar 2 vezes no dia. Né? Perto do almoço, 11 horas você visitava. E depois, 5h30, 6 horas da tarde, você visitava. Então, você tinha essas 2 visitas. O meu pai, em 62 dias, ele não ficou nenhuma visita sem ter ninguém. Que massa. Nenhuma visita. Ou era eu, ou era minha irmã, ou era meu irmão, sempre 2 pessoas. Meu tio, tia, tinha que ter alguém sempre para ir ver ele. E a gente sempre via. E depois isso foi um comentário muito grande dentro da UTI, porque eles nunca viram uma pessoa ser tão amada. Tinha pessoas ali que estavam há 15 dias, 20 dias, que nunca ninguém tinha ido ver. E meu pai ia, todo mundo ver. E daí um dia eu fui visitar ele, eu e meu irmão. Meu pai estava sentadinho na cadeirinha de fio, com a cobertinha. E ele já não estava se mexendo direito. Mal ele mexia a mão, ele só piscava o olho, olhava para o lado. Aí, cara, eu deitava no colo dele, eu abraçava, eu beijava. E assim, uma coisa que eu vejo, meu pai nunca falou assim, eu te amo, sabe? Criado num sistema bruto. Sim. Meu pai não teve pai. Então, é uma coisa que eu vejo as pessoas hoje criticar, né? Meu pai não me ama, meu pai faz isso, meu pai faz aquilo. Aí a pergunta que eu sempre me fiz é, cara, e como que o meu pai foi criado? Eu quero exigir algo dele, mas ele teve? Ele não teve. Eu quero que ele faça, mas será que alguém fez para ele um dia? Será que como ele me trata hoje não é muito melhor do que trataram ele um dia? Será que o que ele tenta fazer para mim hoje, né? O seu pai, sua mãe tenta fazer para você hoje, não é muito melhor do que um dia fizeram para ele? E ele vai errar. Porque o tempo que ele tinha de pai é o mesmo tempo que eu tenho de filho. Ele aprendeu comigo. Sim. Então, tudo ele aprendeu comigo. E aí, nesses momentos, assim, hoje eu posso olhar para trás e falar assim, cara, meu pai nunca falou da boca, eu te amo. Mas ele mostrava. Mostrava. Às vezes em que ele ficava sem comer para eu comer. Às vezes em que aquele frio de geada do sul, ele tinha que sair com o caminhãozinho dele 4 horas da manhã para ir buscar as coisas para trazer para dentro de casa. É o jeito dele falar, eu te amo. Sim. Né? Às vezes dele comprar uma coisa que ele não podia comprar. Cara, na época era muito difícil. Eu lembro do meu pai comprando Kinder Ovo para mim. Kinder Ovo, um cara que tá puxando madeira, um cara que tá lutando para trazer a coisa para dentro de casa, era o jeito dele falar. Sim. E daí, eu lembro do eu te amo do meu pai dentro da UTI. Eu lembro desse momento. Porque não foi um eu te amo falado. Eu só falava e sempre o que eu tinha ouvido dele era eu também. Né? Porque é mais fácil para eles responder eu também, não falar, né? E aí, nesse dia, eu fiquei muito tempo com ele, pedi perdão, abracei, beijei e fiquei o tempo todo junto com ele, encostadinho. E daí, na hora que eu fui sair da UTI e dar horário, né? Isso é uma outra coisa que pega, né? Você entra com horário marcado e deu horário, eles falam, dá tchau, que você tem que ir embora. Então, você tem aquele horário, acabou, passou. Aí, eu saindo de lá, andei 5 metros, assim, meu irmão já tinha ido.
Aí vem a enfermeira, Jôncio. Eu falei, que foi? Ela, olha, quando eu virei pra trás, cara, meu pai não tinha força, mas meu pai tinha conseguido levantar a mão. Tava saindo as lágrimas dele assim, e ele só fazia assim com o dedo. Ó. Ele só conseguia fazer isso aqui com o dedo. Nesse momento ele tava falando assim, fica, né? Aham. Bem. Nossa. Aí eu voltei, aí eu olhei pra elas, e aí? Elas, fica. Aí eu deitei, cara, fiquei mais meia hora lá no colo dele. E aí naquele dia eu entendi, meu pai falou pra mim, eu te amo. Legal. Quero estar com você, né? E aí eu tive que sair e passou uns dias ali, meu pai faleceu. 2019 ele faleceu. Só que eu falo assim, minha experiência com Deus sempre foi muito forte, cara, muito forte. E no momento desses 60 dias eu não conseguia rezar pela cura física do meu pai. Eu rezava pela cura da alma. Por quê? Porque quando meu pai teve o primeiro câncer, eu fiz alguns pedidos para Deus. O primeiro era que o meu pai voltasse para casa e eu tivesse a oportunidade de reconstruir. O segundo foi que eu queria casar e eu queria que meu pai entrasse junto comigo. Terceiro foi que o meu irmão era de menor ainda, eu queria que ele no mínimo criasse meu irmão até meu irmão se formar. E o quarto é que o meu pai pudesse ter a experiência de ser avô, pegar a netinha dele no colo. Em 2007, final de 2007, novembro, meu pai voltou para dentro de casa, ficou um tempo conosco. Meu irmão formou em 2016, começo de 2016, 2015, 2016. Eu casei em 2012, meu pai entrou comigo no meu casamento. E em novembro de 2016, minha filhinha nasceu. E meu pai foi avô com a minha filha até 2 anos e 9 meses. Então, tudo que eu tinha pedido, Deus me deu. Então, quando eu comecei a rezar de novo, que meu pai estava lá e eu rezando em oração pro meu pai dentro da UTI, eu só pedi a cura da alma. Eu falei, cara... Você pediu algo agora pra ele, no caso. Eu falei, eu quero a cura da alma. E se for pra ele ficar bem aqui, ele fica. Mas se não for, leva. Mas leva pra ele descansar, sabe? Era o pedido que eu tinha pra Deus. E no dia que meu pai faleceu, ele me mostrou que foi ele que levou. Ele me mostrou, porque meu pai não estava bem, eu fui visitar meu pai estava bem ruim. À tarde a gente visitou ele e a gente é católico, então todos os dias às 3 da tarde a gente tem um entendimento do terço da misericórdia. Sim. Né? Que é o Jesus misericordioso, que apareceu para Santa Faustina e ele pede para rezar esse terço. Que da misericórdia seria que do coração de Jesus brota a água e o sangue. E isso que lavou Jesus na cruz e que lavou todos os nossos pecados. Sim. Então, quando chega às 3 da tarde, a gente fala que é a hora da misericórdia. E nesse dia, foi o dia que a gente rezou às 3 da tarde com ele, o terço da misericórdia. E a gente rezou esse terço com ele. E quando meu pai faleceu, nesse dia meu pai faleceu, quando a gente foi escolher um caixão, tinha 2 caixão lá. Tinha um da misericórdia e um de Nossa Senhora. Aí eu falei, cara, isso aqui é um sinal. Mas fiquei tranquilo, fui para casa. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, que eu olho pro lado, tinha uma imagem desse tamanho de Jesus misericordioso colado na caminhoneta do meu pai. Eu falei, mãe, eu nunca vi esse... Quem que colou isso aí? Ele falou, foi seu pai esses dias. Aí eu falei, cara, tudo se fechou, sabe? Sim. Quando Jesus parece que fala assim, olha, tá comigo? O que você pediu agora eu fiz. Acalma o coração, entendeu? né? Sabe, foi aquela calmaria. Sim. E aí eu penso assim que Deus ele nunca fecha uma porta quando ele não vai abrir outra. Então, eu perdi meu pai ali. E em 23 de março do ano seguinte, não deu um ano, meu pai faleceu 6 de abril. 23 de março do ano seguinte, nasceu minha segunda filha. Eu perdi alguém e Deus me deu outra, sabe? Me repôs. Então, nasceu minha segunda filha. E hoje eu vejo, né, o quanto que Deus tem dado presente na nossa casa, na nossa família, né? E assim, a graça de eu ter o meu escritório na frente, cara, de eu poder, de manhã cedo, às vezes eu vou lá tomar café com as minhas filhas. Tá junto, né, cara? Minha esposa chega da escola, às vezes, pega as crianças, chega lá, larga, elas vão lá dentro do meu escritório junto comigo, né? Então, hoje eu tenho essa oportunidade, né? E em 2022, foi 22? 23, 22, nasceu minha segunda filha, cara. Nasceu a Livinha, a Lívia, né? A terceira, no caso. É, a terceira. A terceira. Terceira filha. A primeira é a... A primeira é a Luísa. A Luísa. A do meio é a Laura. Laura. E depois veio a Lívia. 2021. Novembro de 2021. Nasceu a Lívia. Rapaz, você é o homem das 4 mulheres, então. Sou voto vencido sempre. Eu sei bem o que é isso, viu?
Eu sou homem de 3. 3. Tem 2. E minha esposa. E aí, a vinda da minha terceira filha, cara, eu falo que Deus ele vai preparando a gente, sabe, Frank, para as cruzes e as batalhas que a gente vai carregar, né? Sim. Nasceu minha terceira filha, a gente fez o teste do pezinho. No teste do pezinho veio uma alteração. Aí a gente falou, cara, vamos ver o que é isso, né? A gente foi para Cuiabá, começou a investigar e a minha filha veio com uma doença genética. Sério? Ela tem uma doença chamada fibrose cística. Em Tangará são 2 crianças, a minha é a segunda. Tem só 2 crianças aqui, a minha e mais uma, que é o Miguel. E no Mato Grosso não tem, acho que 30 pessoas no Mato Grosso. É raro, então. É raro. E aí o tratamento acontece hoje ou no Júlio Miller, em Cuiabá, ou onde a minha filha faz, que hoje ela faz o tratamento dela em Brasília. Então a gente leva ela para Brasília para tratar. E aí ela faz uso de vários medicamentos, fisioterapia, né? Porque é uma doença que ela trabalha com a questão de muco do organismo. Então ela faz com que fique muito espesso a parte de muco, ela não consegue liberar, então ela tem muitas infecções recorrentes, né? Então a parte pulmonar dela afeta, a parte gástrica dela afeta, então ela tem que tomar remédio para ela poder absorver vitamina, ela tem que fazer inalações, tem que fazer físio para poder retirar a secreção, senão ela pega bactérias, infecção. Ela pega com muita facilidade bactéria, a gente tem que cuidar demais. Inclusive, ela tá com uma bactéria, a mais grave que a gente tem que lutar, ela pegou agora esses dias, então a gente passou aí por 15 dias de antibiótico que ela toma e mais 28 dias de antibiótico inalatório que a gente vai fazer até dia 15 mês que vem. Nossa. Então, assim, é uma batalha, sabe? É um cuidado diário, no caso. Diário. E eu lembro que quando a gente teve isso, que daí agora cruzando com a parte espiritual, né, que eu vou falar. Por a gente estar dentro da igreja, por a gente estar dentro do movimento acampamento, a gente hoje faz parte de uma pastoral também. Por a gente estar dentro da igreja, cara, isso fortaleceu muito para a gente entender que muitas vezes as coisas que acontecem com a gente não deve questionar o porquê, mas sim o para quê. Né? Porque em algum momento as coisas servem para alguma coisa, né? Então, quando veio isso para minha filha, a minha esposa chorou muito, né? E a gente fala que a gente vive a experiência do luto do filho vivo, né? Porque você espera que venha tudo certinho, saudável, de repente você vem ali, aí você tem que praticamente enterrar aquele filho novo, aquele filho saudável que ia vir e aceitar aquele que você recebeu, né? E quando a gente teve isso, quando a gente recebeu, né, o diagnóstico, minha esposa se perguntou muito o porquê, né? E aí eu falei para ela assim, eu lembro dessa fala, eu falei, e por que não para quê? Por que pro outro pode? Por que poderia vir na casa de outra pessoa? Por que poderia ser com o outro? Por que não poderia ser dentro da minha casa? Por que na minha não pode? Por que eu, José, não posso? Por que para mim não? No outro pode? Falei, cara, se Deus deu para nós, é pra gente aprender alguma coisa com isso. É para eu ser um pai melhor que eu não estava sendo, é para você ser uma mãe melhor, é para minhas filhas serem uma pessoa melhor, para todos os nossos amigos serem melhor, para nossa família melhorar em alguma coisa. Por que isso? A gente vai ter que aprender com isso. E o que Deus quer nos ensinar? É para isso. Falei, mas e ela? Falei, ela vai viver a vida dela. Deus, ele dá a vida a cada um como tem que ser. Sim. Se nós fizermos a nossa parte e ela fizer a parte dela, ela vai ter a vida dela como Deus planejou para ela. E isso vem acontecendo. Então, essa luta nossa, ela começou de lá para cá e muitas coisas. É a nossa cruz? É a nossa. Eu sempre falo assim, eu não quero cortar a minha cruz. Não quero, porque lá na frente pode faltar um pedacinho e eu não vou conseguir passar onde é que eu devo passar. Sim. Então, se ela é grande, que ela seja. Se ela é pesada, que ela seja. Né? Quem tem que carregar sou eu. Então, hoje, graças a Deus, Deus ele nos apresenta falando... Não foi ele que deu. Mas se ele permitiu, é para alguma coisa. E Jesus disse que ele não colocaria um fardo... algo maior do que alguém não pode carregar. Né? Então, eu falo para ela, a gente vai carregar essa cruz até o final e se Deus quiser, a gente vai ter a vitória. Porque o Deus que a gente acredita é um Deus de milagre. E aí também a situação torna-se com essa mentalidade, né? Torna-se um ponto crucial para a união, né? Um vínculo ali maior, mais afetivo para unir. Para oração. Minha filha minha filha mais velha, né? Ela já tem aquele entendimento de rezar, de fazer uma novena, ela já quer fazer as coisas já em virtude da
da irmã, Sim. né? Ela quer ajudar a irmã, ela entende o que a irmã precisa. Então, assim, mudou muito a nossa vida, assim, nesse sentido, né? Foi um momento de medo? Foi. É um momento de medo, muitas vezes né? Acontece algumas coisas, a gente tem que lutar, a gente tem que correr atrás. Só que igual eu falo pra ela, eu falo, Deus, ele não dá o fardo maior, por quê? Falei, a gente precisa ir pra Brasília com a minha filha, né? A gente vai, cada 2 meses a gente tá em Brasília. Ok. Só que eu tenho minha sogra, tenho 2 cunhadas aqui, eu tenho tenho 12 tios. De 12 tios, 10 moram em Tangará. Caramba! Dos 10 que moram em Tangará, são 7 tias. De 7 tias, eu tenho 5 que moram aqui. Elas são apaixonadas pelas minhas filhas. Elas se reúnem o tempo todo. Elas cuidam, ajudam a cuidar. Aí, por exemplo, para eu ir para lá, dá quase briga para ver quem fica com as minhas outras. Sabe? Aí uma quer ficar na avó, outra quer ficar não sei onde, outra fica não sei onde, outra fica com o tio. E uma leva para isso, outra já quer levar para parquinho, outra já... Aí eu penso assim, e se fosse numa família que não tinha condição? Justamente. Deus é perfeito. Se fosse, por exemplo, numa família que não tinha estrutura para as crianças ficarem. Se fosse numa família que não tinha estrutura para levar em Brasília, que o tratamento é melhor. Sim. O que ia acontecer? Falei, a gente tem. Então, Deus, ele bota a mão e ele faz as coisas acontecer do jeito dele. Sim. Então, graças a Deus, hoje, por exemplo, a gente conseguiu muitas coisas para o centro de fibrose. E daí as pessoas podem perguntar, mas por que não trata no centro de fibrose de Cuiabá? Porque no começo a gente sentiu uma insegurança. A gente teve algumas insegurançazinhas ali. A gente precisava de algumas outras coisas para o centro ser melhor. Por mais que a minha filha hoje a trata em Brasília, a gente luta e lutou para melhorar o centro de fibrose de Cuiabá. Porque a gente sabe que tem pessoas que não têm condição. Sim, tem que ser tratado lá. Né? Então a gente já melhorou. A gente conseguiu fisioterapeuta para lá. A gente conseguiu mexer um pouco no sistema. Então a gente conseguiu ajudar. Mas ao mesmo tempo, hoje eu olho e falo, cara, minha filha está sendo mais bem cuidada lá. Então eu vou ficar lá. Sim. Não vou vir para cá. O dia que aqui melhorar mais, eu trago aqui. Então são... Em contrapartida, as que estão sendo tratadas lá já melhorou, no caso, né? Isso, a estrutura. porque assim, a estrutura é um pouco diferente. As coisas chegam primeiro lá, né? Sim. Então a gente corre atrás nesse sentido. Então hoje, a parte espiritual hoje e a parte família hoje é um vínculo, sabe? É um vínculo. E uma coisa interessante que eu vou citar, eu falo assim que muitas vezes quando a gente está com o presente na mão, a gente não sabe agradecer, né? E quando eu falo isso, eu vou falar isso agora de tempo, né? Eu tenho meu escritório na frente da minha casa e por muito tempo eu me incomodei com isso. Porque eu estava, às vezes, atendendo um cliente e tal, as minhas filhas, às vezes, entravam do nada lá dentro do escritório, né? Eu comecei a me incomodar muito com esses atendimentos. E aí eu sempre falo, cara, eu vou ter que sair para outro lugar, porque não dá, as crianças ficam entrando aqui, tal. E eu reclamando com isso. Aí eu fiz um curso, EAG, Empresa Autogerenciável, em São Paulo, com o Marcelo Germano, que é uma formação para empresas, né? E aí nós estávamos em 160 empresários para fazer, e aí treinamento são 6 dias, são 3 dias, depois de 3 meses, mais 3 dias. Imersão total. Sim. E o que eu mais ouvi desse pessoal lá, todos queriam o quê? Queriam conseguir tempo para estar com a família. Queria ter tempo para estar com o filho. Queria ter tempo para brincar com o filho. Queria ter tempo para tomar um café com o filho. Queria ter tempo para... E eu olhava para dentro de mim e falei, cara, eu tenho isso todo dia. Eu posso, de manhã, minha filha não está bem, eu vou lá ver ela dentro de casa. Se der uma folguinha ali, eu consigo ir lá sentar e comer um pãozinho com ela. Se ela não está bem, eu consigo ir lá no escritório, ela vai lá e fica sentadinha junto comigo. Ela está ruim na fisioterapia, eu arrumo a minha agenda ali, eu pego ela dentro de casa e levo lá. Aí eu comecei a olhar e falei, cara, eu tenho tudo isso, eu não estou dando graça. Quando eu voltei de lá, eu falei, cara, não quero mudar, não. Pelo contrário. Falei, só vamos botar rotina aqui. Sim. Então, vou organizar a rotina, porque tudo que o pessoal mais quer na vida, eu tenho. Eu nem tenho a empresa que eles têm e eu tenho tudo isso. Eu quero trocar isso para ter o que eles têm, para depois querer voltar a ter isso de novo? Falei, não, vamos agradecer, vamos né? Agradecer. Aí veio isso, aí veio Deus, né? Falando, ó, bicho, agradece, só agradece, vai. Você tá no controle. Você já tem tudo. E aí, hoje, olhando isso, como que eu ia fazer, por exemplo, com a minha filha agora, ela tá com essa secreção, ela tem que fazer 4 inalações por dia. E ela faz inalação com um soro com sal. E esse soro, ele provoca muita tosse, muita irritação. E como ela também estava tomando uns medicamentos muito fortes, ela ficou bem irritada por causa disso. Ela não vai fazer 3 anos. Sim. É uma criança que tem 2 anos e meio. Aí, só comigo que consegue fazer ela fazer.
Então elas faziam, começava a tentar, não conseguia, só dava uma batidinha no escritório, eu parava 5 minutinhos e ia lá. Ela fazia inalaçãozinha. Ah, não estava querendo comer, eu ia lá, ela comia. Então eu conseguia fazer isso. E se eu estou em outro lugar hoje? E se eu estou com o meu escritório em outro lugar? Quem que ia resolver isso para mim? Quem que ia fazer isso com a minha filha? E ela precisa fazer. Porque se ela não fizer isso, a gente olha assim, acha que é pouco, né? Mas se ela não fizer essa inalação, se ela não tomar esse medicamento, o risco, a médica deixou bem claro, o risco que corria era de ir para UTI. Então você imagina a gravidade. Né? Então hoje eu olho e falo, cara, parece que Deus colocou a mão em tudo e organizou minha vida hoje para eu viver minha parte espiritual, parte de trabalho e família, tudo em conjunto. Tudo junto. Né? Eu falo que é uma roda, né? Sim. Quando um pesa mais que o outro, a roda não roda, né? Então, quando você consegue colocar o limite em cada coisa, ela vai tendo uma rodagem perfeita, né? E hoje, essa parte hoje é o que me define, né? Sim. Qual que é a sua maior assim, preocupação e estratégia assim, em relação à criação? Num mundo moderno que nós estamos hoje, eu falo porque eu também sou pai de meninas, né? E eu particularmente me preocupo muito e busco muito de Deus todos os dias. Discernimento, sabedoria para encaminhá-las, né? Porque assim, a gente tem um tempo, né? Igual você está falando aí, você foi abençoado com tempo para estar com elas. Porque quanto maior o tempo que nós estivermos com ela, maior vai ser a influência que nós vamos ter em relação ao futuro delas, né? Sim. Então, hoje a gente pega o cotidiano de um pai, por exemplo, que às vezes, mesmo que o cara tem vontade, às vezes não está tanto participativo, presente ali para influenciar. Em contrapartida, o celular influencia, a escola influencia. Para você, como você atua para inverter esse quadro, para poder trazer para você e ser o maior influenciador delas? A gente também tem que aprender algumas coisas do desenvolvimento, né? A gente estudando muito sobre isso, a gente fez alguns cursos sobre criação também, a gente buscou dentro da igreja, dentro da Bíblia, a gente buscou na parte clínica médica também, por causa dessa minha outra filha. Sim. Né? Então, assim, uma coisa que a gente aprendeu é o seguinte, que até os 7 anos, 8 anos ali, quem vai influenciar a sua filha é você, sua esposa. Dali até os 10, 11 anos, vai ser os amigos. Já começa a ser a escola, as pessoas que estão em volta. E dali para frente, elas vão buscar outros ídolos, né? Vai ser a banda de música, o cara do podcast tal. Hoje tem podcast, né? Antigamente tinha. E vai ser essas pessoas. Mas o que eu aprendi? Eu aprendi que o que não muda numa pessoa é caráter e valor. Então, quando a gente ensinar os valores, os princípios, por mais que o mundo tente ensinar alguma coisa diferente, aquilo ali está ali dentro e vai falar para ela, tá errado. Porque 2 coisas eu falo na vida que a gente sabe, e a gente sabe que é verdade. Que você pode enganar quem você quiser, mas você nunca vai enganar, verdade. Porque você sabe o que é certo e o que é errado, se você aprendeu. E segundo é Deus. Você sabe, se você entender que existe um Deus e que Ele está te olhando e que você está desagradando Ele, aí as tuas decisões são diferentes. Muda, né? Mudam. Então, hoje o que me preocupa muito é ensinar quem é Deus. O que Ele ensina? Quais são os valores? Olhar para o seu pai, para sua mãe. O que a gente prega? O que a gente faz? Aquilo que eu falo para você, eu faço, filha? Aquilo que a gente defende, a gente faz? Porque se isso for coerente e o mundo tentar te ensinar alguma coisa diferente, você vai olhar e falar, não foi isso que eu aprendi lá em casa. Não, mas isso está errado. Não é assim que faz. Você pode até errar, filha. O problema não é você errar, mas é você saber que você pode levantar. Você saber que Deus está ali para te ajudar. Então, hoje é algo que a gente ensina muito para as minhas filhas, né? Aconteceu essa bactéria com a minha filha e nós vamos viajar, né? Nós vamos fazer uma viagem agora. E daí a gente falou para minha filha, para mais velha, né? Que vai ser até de presente de aniversário dela, que ela faz aniversário dia 4. Aí a gente falou, filha, qualquer coisa, pai e a mãe não vai, a gente vai ficar com a Lívia, com a pequenininha. Mas vocês vão, com a avó, com a tia. Ela, não vou. A gente é família. A gente não é família? Se vocês não vão, eu não vou, eu não quero ir. Sozinho, não. Ou vai todo mundo junto ou não vai. Nós não somos família? Aí eu olhei e falei, cara, ela... Legal. Né? Uma criança de 7 anos, vai fazer 8. Tomou essa decisão, começou a ter princípios, né?
Eu vejo muitas vezes, quando às vezes ela erra, que nem, filha, eu não gosto que você fica assistindo telefone, celular, porque às vezes vai aparecer algum vídeo que não é próprio para tua idade. E se aparecer esse vídeo, você vai assistir e vai estragar algumas coisas, alguns valores que você não está preparado para viver. Aí, esses tempos, ela estava assistindo, apareceu não sei o que lá para ela. E daí, um dia, ela veio contar pra gente, ela começou a chorar e ficou nervosa, chorando. Você me perdoa? Eu falei, perdoa do quê? Daí ela contou que ela assistiu e que ela viu e ela não podia ver, e isso aconteceu, mas ela estava pedindo perdão porque ela sabia que ela não podia. Então, você começa a entender que aquilo que você está plantando está trazendo resultado. Porque você vai vendo as decisões vindo deles, né? A minha mais novinha, a gente tinha que dar um remédio para ela. E esse remédio, cara, olha, Deus tem misericórdia, é muito, muito ruim. Chá de carqueja já era doce perto do remédio. Eita. Cara, o remédio nem com mel ia. Muito ruim, muito ruim. E ela tinha que tomar. Ela tomou por 15 dias esse remédio. Caramba. Mandei manipular fora, daí ela tomou e tal. Aí nesse dia ela tomando, aí eu queria dar, ela não queria, eu queria dar, ela não queria. Aí eu peguei e falei bem assim, aí, não sei se tá certo ou não, tá, pessoal? Mas nessas é a experiência, horas, né? nessas horas o médico falou assim pra mim, ó, se ela não tomar, ela vai pro UTI. Porque o remédio que ela tem que tomar no hospital só pode ser dado dentro da UTI. Com acesso central, aquele cano que vai pro pescoço. Falei, cara, minha filha com 2 anos e meio não vai precisar passar por isso. Falou, então ela tem que tomar. Se ela não tomar, ela vai pra lá. Frank, a gente ficou 2 dias... Um dia, a gente ficou 2 horas e meia. Eu, a minha esposa e a minha funcionária tentando dar esse remédio para ela. Segurando, abrindo a boca, vindo com o negócio, trancando o nariz. Tudo que se imaginar para dar o remédio para uma criança, a gente tentou. Não conseguiu. Não dava. Aí eu mandei manipular, ela começou a tomar, depois ela refugou de novo, não quis, a gente foi tentar. Aí eu, na hora, eu falei assim, cara, o homem do saco vai vir te pegar. Eu peguei no celular, baixei uma foto de um cara, né, bem rusgão, assim, bem... E de desenho animado, bem feio, assim, né? E ele indo pegar uma menina. Eu falei, ela não quis tomar o remédio, aconteceu isso. Aí ela foi e tomou, com medo do homem do saco. No outro dia ela foi e tomou, com medo do homem do saco. Só que a gente vem ensinando eles a questão da oração, a questão do anjo do mal, o anjo do bem, a questão de que quando a gente faz alguma coisa boa, é o anjo do bem que está junto. Quando a gente opta pelo mal, é o anjo do mal que vai cuidar. Então, isso vai na mentira, vai quando engana, vai quando desobedece o pai, desobedece a mãe, né? Então, a gente veio por essa linha para eles, para entendendo eles, né? Sim. E aí, nesse dia que eu falei isso, ela chorando, cara, ela começou a passar a mão no olho, chorando, e falou assim, ô pai, mas eu rezei para Jesus. E se eu rezei para Jesus, você falou, o homem do saco não pega, né? Porque Jesus protege. Aí ela falou, então eu pedi para ele me proteger. E se ele vai me proteger, pai, o homem do saco não vai vir, né? Cara, ela acabou com o meu argumento. A criança de 2 anos e meio acabou com o meu argumento. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? E agora? Ela tem que tomar esse remédio. Eu falei, filha, então eu vou falar a real para você. Papai já mentiu para você alguma vez? Não. É uma coisa que eu defendo muito com eles. Sim. Falei, o que eu falo não é mentira. Falei, papai já mentiu? Não. Falei, então tá, eu vou falar a verdade para você. Se você não tomar esse remédio, você vai ter que tomar no hospital assim. Aí eu abri o celular e comecei a mostrar várias fotos de crianças internadas na UTI com os caninhos aqui, com os casinhos ali, sonda para alimentação. Sim. E eu mostrei como que seria se ela não tomasse. Filha, ó, se você não tomar, meu amor, vai ser assim. O papai tá aqui e eu vou te ajudar. Você quer um mel, você quer um chocolate, o que você quer? Para você tomar um remedinho, o papai te dá. Mas eu preciso que você tome, porque se você não tomar amanhã, a médica falou pra gente ir lá e aí ela vai te levar pra UTI. Aí eu mostrei, tá bom, pai, eu vou tomar, mas só se for sozinho, então. Tá bom. Cara, você pegava, olha a maturidade na criança, você pegava, colocava na seringa, ela ia, colocava na boca, empurrava sozinho, fazia ânsia, tomava o melzinho, tomava o negócio, falava, eu tomei. Jesus ficou contente agora? Ele ficou. Então, assim, você vê que nessa pergunta que você me fez, é algumas coisas que a gente está olhando e que esses valores estão fazendo a diferença, sabe? Então, o que eu aposto muito é nisso. E é delas lá na frente, quando elas forem tomar decisão, elas terem alguns princípios para tomar essa decisão. O que o meu pai acha? O que a minha mãe acha? A vida deles, que eles levam, é coerente com o que eles me ensinaram? É. E o que Jesus fala disso? Tá. Então, agora eu sei a decisão que eu tenho que tomar. Por quê? Porque eles vão ter princípios e valores. Entenda que um princípio e um valor, quando a gente tem, ele não é negociável. Sim. Eu não negocio.
né? E eu me lembro disso. Eu tinha 16 anos, 15 anos, estava indo para Cuiabá para fazer faculdade, fazer um vestibular. Um cara dentro do ônibus me ofereceu droga. E naquele momento lá, a primeira coisa que eu lembrei foi do meu pai e da minha mãe. E, cara, isso não é para mim. Não foi para isso que meu pai e minha mãe me criaram. Falei, cara, eu não quero, obrigado. Ensinei como sair, né? E eu saí. Então, hoje eu entendo que se eu ensinar esses princípios, esses valores, eles vão ser seguidos, né? Pode ser que aconteça alguma coisa de diferença? Pode, mas eu sei o que eu fiz. Sim. E aí vai ser ela com Deus. Mas que o mundo tá diferente? Tá, mas igual eu sempre falei, quem tem que criar filhos diferentes pro mundo somos nós. Sim. Se a gente acreditar que o mundo tá diferente e a gente não vai ter filho porque o mundo tá diferente, que semente diferente a gente vai deixar para esse mundo, né? Então, hoje eu acredito muito nisso. Quais são os filhos que eu vou deixar? Quais são os princípios de família, de valor, de caráter? Quais são as mulheres que eu vou criar para esse mundo? Né? Então, a gente leva muito isso. E trazer esses princípios, né? E mostrar que família é isso. E existem outras coisas que estão falando que é família, mas é diferente. Sim. E mostrar esses princípios, esses valores, né? De qual você foi formado. Eu acho que quando a gente vai para essa linha e a gente molda isso dentro de uma criança, dentro de alguém, acho que ele não tem como ser mudado, sabe? Eu acredito que até fica mais fácil, né? É. Até falando de espiritualidade, essa vivência diária, é como você disse, não tem como você ensinar algo que você não vive, né? Não, Tem como você pregar algo que você não vive, né? Porque você vai ser desmascarado, né? Principalmente a gente, como pai, dentro de casa. Por exemplo, não pode mentir, minha filha me pega mentindo. Né? Eu não posso fazer algo e minha filha me pede. E é engraçado que a criança, ela identifica, né? E como que pode? Eu tenho uma filha, Sara, de 5 anos. Ela tá na fase de questionar. Mas por que isso? Uai, pai, mas o senhor não falou isso? Então, como se diz, da mesma forma que a gente vai modelando, ela vai modelando a gente também. Entendeu? Porque às vezes a gente dá uns deslizes, porque nós não somos perfeitos, né? Com certeza. Às vezes vai dar um deslize. Eu tive uma experiência, cara, que eu falei pra minha filha, Sara. Filha, papai não quer que você, na época era pequenininha, passar negócio de unha. Uhum. Não quero. Eu tenho uma raiz evangélica. Uhum. A denominação que eu estou hoje não tem nada contra. Só que como você disse, eu fui criado naquela. Uhum. Entende? Você tem um valor. E para mim, eu não quero, né? Aí beleza, minha esposa já vem de uma linha diferente, entende? Só que nisso aí, ela falou, isso aí deixa comigo, eu não quero, beleza. Ela foi para um lugar, e lá no lugar que ela estava, pintaram a unha dela. E ela chegou em casa, a hora que eu olhei, eu fiquei estressadíssimo. Aí eu fiquei pensando assim, falei com ela, falei, Sara, papai falou pra você não fazer isso, lembra? Papai, mas não fui eu. Ah, não foi você? Não, papai, eu falei que o senhor não gosta. Entendeu? Aí na hora, deu vontade deu a vontade, assim, sinceramente, de ir na pessoa e questionar. Falou, pô, tá passando por cima de uma... Mas não, eu entendi ali que, pô, eu tenho que modelar ela. Que ela tem que ter o princípio. ela tem que ter. E foi o que aconteceu. Ela questionou, falou que o pai não deixou e mesmo assim colocaram. Aí, como já tinha feito, da próxima não fez mais. Então, assim, eu entendi ali, cara, eu tenho que fazer meu papel mais em casa. Tenho que falar mais, eu tenho que, né? E não só falar, eu tenho que viver aquilo, né? Eu influencio muito elas na questão de louvar a Deus, de ser uma adoradora. Eu estimulo ela muito, porque eu toco na igreja e tal. E elas ir por essa linha, qual eu fui criado também, e eu já identifico nela, né, na Sara, essa linha aí do louvor, da adoração. Então eu influencio bastante, porque hoje em dia eu entendo que a música também influencia muito para os outros lugares, Demais. né? Muito mesmo. Eu vejo isso assim dentro da minha casa, completamente isso que você fala. E assim, uma coisa me chamou muita atenção, antes de eu ter minha filha até, e eu trago essa mensagem para mim assim, ó, faz tempo, que tinha a conversa, né, do pai e do filho conversando, né? E daí o pai, né, querendo ensinar o filho, fala assim pro filho, filho, cuide por onde você anda, né? Você tem que cuidar os caminhos para onde você anda. Aí o filho responde, não, pai,
Cuide do Senhor por onde o Senhor anda. Eu só tô seguindo os teus passos. Legal. Entende que quando a gente olha isso, a gente fala, cara, é verdade. Como é que eu vou falar pro meu filho, não bebe? Aí ele olha pra mim, eu tô bebendo. Ó, filho, você não pode fumar. Eu tô fumando. Ah, falou palavrão. Peraí, pai, mas você fala também. Como é que é isso? Você fala pra eu fazer, mas você tá fazendo? Você fala pra eu não fazer, mas você... Não tem coerência, Não tem coerência. sabe? Então, assim, pra ter essa coerência, você tem que ter isso. Então, quando eu falo, eu não minto. Que nem esses dias eu conversei com a minha filhinha, a gente foi numa festa, eu falei, filha, você vai ficar aqui na... Ah, não quero, tá? Eu falei, filha, o papai vem te buscar, tá? Você não vai dormir aqui, hoje o papai vai te buscar. Cara, eu voltei, minha filha tava dormindo, a minha sogra, não, deixa ela vai dormir. Eu falei, não, eu prometi pra ela que eu ia levar ela pra casa. Ela vai acordar, ela pode estar dormindo, ela vai acordar na minha casa, ela vai acordar na caminha dela. Porque o dia que eu falar pra ela que ela vai dormir aqui, eu vou cumprir, ela vai dormir aqui. O dia que eu falei que ela vai dormir na minha casa, que eu vou pegar ela, eu vou pegar ela. Não interessa se fosse 5 horas da manhã, eu ia buscar ela. Sim. Porque foi uma promessa. Eu prometi, se eu prometi, eu cumpro. Eu falo isso para minhas filhas, ó, você não precisa combinar nada com ninguém. Você não precisa prometer nada para ninguém. Agora, prometeu? Cumpra. Faça a tua parte. E aí eu faço muito isso com elas. Então elas vê, não sou melhor que ninguém. Sim, sim. Mas elas vê uma retidão naquilo que a gente fala que a gente vai fazer. Né? E quando a gente faz isso, a gente tem essa diferença, né? Nem a minha filha mesmo, elas ganharam uma Bíblia num sorteio que teve numa igreja. E daí ela é a Bíblia delas. E daí agora direto ela quer que pegue essa Bíblia e ela quer que conte a história da Bíblia. E daí a gente vai pegando a história da Bíblia e vai ensinando e vai contando, né? E aí elas começam a querer contar, né? Eu tava tendo problema com uma que é ardida demais, né? A do meio. E aí ela começou a mentir, né? Aí a mentir para fazer algumas coisinhas assim, aí mentir para pegar para comer doce, aí come doce, fala que não pegou e começou a fazer isso, né? E daí, esses dias, nós estávamos assistindo um desenho que chama Superbook, que daí ele é um desenho moderno, mas, ao mesmo tempo, ele é passagens da Bíblia. Então, é um robô e um carinha que estão... E um menino e uma menina, que eles estão no mundo de hoje, todo moderno, e aí acontece alguma coisa ali, tipo na escola. Daí vem o Superbook. O que é o Superbook? É o super livro, que é a Bíblia. Aí vem o livro da Bíblia, ele abre, ele transporta eles lá para o passado, na história bíblica da época. Que legal. E daí, aquilo que eles estão vivendo hoje aqui, mostra, numa história da Bíblia lá, o princípio, as decisões que aconteceram lá, e aí eles vêm e eles começam a entender. E aí eles passam por essa história lá, para que eles vêm fazer diferente. Então, eles pegam do nascimento de Jesus, de tudo, né? E eu achei legal porque a minha filha foi e colocou uma que era na crucificação de Jesus. E daí, no momento, a minha do meio estava assistindo, e aí ela viu, e foi bem na hora que Jesus estava sendo pregado na cruz, e estava cheio de sangue com a coroa de espinhos, e tudo ensanguentado, né? E aí ela baixou, começou meio a querer chorar, baixou a cabeça, olhou pro lado. Eu falei, não, filha, olha lá, olha lá. Eu não quero olhar. Eu falei, olha lá, filha, tem que olhar. Ela olhou. Eu falei, tá vendo isso ali, filha? Ela, o quê, pai? Eu falei, tá vendo aqueles machucados ali? Eu falei, sim. Toda vez que você mente, é um machucado daquele que você faz em Jesus. Toda vez que você desobedece seu pai, que você engana seu pai e sua mãe, é mais um machucado que você faz. Você não quer ser responsável por esses machucados? Não faça, não machuca. Falei, então o dia que você começar a obedecer, a não mentir, a isso, você não vai mais machucar Jesus. Falei, é essa maneira, é isso que a gente tem que fazer pra gente não causar dor em Jesus. Aí ela começou, a partir daquele momento ela começou, ela não mente mais. Ela começou, ela quer comer um negocinho. Você pode estar lá no banheiro, ela vai lá dentro do banheiro te pedir. Porque ela começou a entender, e aí hoje no carro, a gente levando ela para a escola, ela falou, não, eu não minto mais. Eu não machuco mais Jesus, eu não vou mais mentir. Eu estou fazendo certo, eu estou com vontade, mas eu não vou fazer. Ela fala desse jeito. Então, você entende que tipo, são coisas que Deus parece vai Deus colocando, vai dando estratégia, né? Vai dando estratégia no mundo de hoje para você organizar, para você entender. Então, aquilo que eu falo, são princípios e valores. Quando a gente coloca esses princípios e valores e você consegue plantar essa semente e regar, ela vai brotar. E ela vai brotar do jeito certo. Sim. Mas ela tem que ter um espelho. Né? A gente fala, a gente não é espelho de ninguém. Com certeza. Teus filhos vão seguir os teus passos. Ô, Josimar, nós já estamos encaminhando para o fim. Eu queria que você falasse, assim, um homem que você admira. Um homem que eu admiro? Sim.
Cara, Jesus. Jesus. Top. Acho que esse é o que eu mais admiro, porque tendo nada, ele foi tudo, né? Ele não precisou ter nada para nos ensinar o que é ser alguém de verdade, né? Agora, show. Agora, olhando aquela câmera ali, ó, você passa uma mensagem para as pessoas que vão te assistir. Uma mensagem que vem do seu coração. Eu ia falar para você falar no profissional, para algum arquiteto que está começando, mas a conversa aqui fluiu para o lado espiritual, então eu vou deixar aberto para você. Você dá uma mensagem final aí. Você começou com uma leitura em Provérbios 1, e eu vou fazer Provérbios 3, que é: confia teus negócios ao Senhor e os teus planos terão bom êxito. Quando a gente coloca o nosso plano em Jesus, tudo vai dar certo, né? Quando a gente consegue entender que a nossa família é para Deus, nossos sonhos são de Deus, tudo aquilo ele vai produzir frutos. Então, quando eu falo dessa maneira, né, tá aqui em Provérbios, confia os teus planos, teu negócio a Deus e tudo vai ter êxito, é a gente ter fé. E fé, uma vez eu vi assim, que é você ter a certeza de algo que Deus vai fazer para você. Então, você pegar uma folha em branco, escrever teu nome e deixar Deus escrever a história. Então, hoje eu entendo que o que eu vivo hoje é o que Deus permitiu para mim viver, e os meus planos não são mais meus, são dele. Então, eu me preocupo muito hoje em viver o que Deus quer de mim, né? Então, para você que tá vivendo, está começando o seu negócio agora, está começando a sua família agora, pensa o seguinte: o que Deus quer de você? Como homem, como pai de família, como profissional. E aí, os mesmos valores que eu falo, que eu coloco para as minhas filhas, é você viver. O que Deus quer de você como um amigo, como um pai, como um profissional, como um arquiteto? E aí, quando você começa a viver os desejos de Deus, ele começa a confiar as coisas em você, né? Eu vejo muito, muito, muito isso. Então, para você ser alguém diferente na vida, coloca Deus à frente, né? Deus no caminho, Deus à frente, o restante tudo vem por acréscimo. Legal. Pessoal, estivemos aqui com Josimar Silva. Siva. É porque eu... CIVA. Siva. Josimar Silva. Deus abençoe. Que Obrigado. Deus continue te dando cada vez mais sabedoria para você cada vez galgando mais níveis altos e impactando a vida de pessoas, tanto perto quanto longe, né? Que Deus possa abençoar a sua família, as suas filhas, né? Que cumpra o propósito dele em relação à sua filha, né? A mais nova. Eu creio que... eu sempre cito esse versículo que está ficando clichê já. Mas Romanos 8:28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Nitidamente você é uma pessoa que ama o Senhor. Então, qualquer situação que possa vir, como diz Provérbios 3 aí, colocou na mão do Senhor. E Ele está guiando os passos. E com certeza os planos são maiores e melhores. Então, eu profetizo que continue assim. Que você continue sendo essa pessoa inspiradora. Que a sua família possa inspirar também, como já inspira. E que você cumpra o propósito de Deus aqui nessa terra. Amém. Beleza? É assim, viemos para fazer diferença no mundo e assim vamos fazer. Isso aí. Deus abençoe. E essa foi mais uma entrevista. Fique com Deus. Até mais.